Olá pessoal, eu me chamo Pedro Paulo, atualmente sou estudante de graduação do curso de Engenharia Elétrica na UFRN e venho aqui como um dos representantes do apoio pedagógico, que se trata de um projeto de caráter educacional vinculado ao nosso PET da Engenharia Elétrica. Bem, a nossa ideia aqui é trazer, através de aulas expositivas, alguns dos conteúdos que são ministrados nas disciplinas, inicialmente do ciclo básico do curso de Engenharia Elétrica, mas, porventura, no futuro a gente pode estar trazendo eventualmente alguns dos conteúdos das disciplinas profissionalizantes. Nessa aula em particular, a gente vai trabalhar um dos conteúdos que eu acredito ser o mais importante, se não o mais importante, desse nosso ciclo básico, que são as equações diferenciais, certo? A gente vai estudar aqui um tipo de equação diferencial específica, que é a equação diferencial ordinária, que vai ser usada para a gente fazer a modelagem de sistemas lineares. Afinal, esse conteúdo é ministrado na disciplina de sinais e sistemas lineares, atualmente ofertada no terceiro período, certo? Então, alguns dos tópicos que a gente vai ver aqui é, claro, a definição de equação diferencial, certo? E o significado dessas suas subclassificações, ordinárias e lineares, certo? Além de iniciar a forma que a gente vai usar, a gente vai definir aqui formas matemáticas de se resolver essa equação diferencial. E a gente vai ver aqui o primeiro passo para a resolução da equação diferencial, que é encontrar a sua resposta de entrada nula. E a gente vai ver também qual o significado, tanto físico quanto matemático, dessa resposta de entrada nula para o nosso sistema, certo? Então, o nosso primeiro passo aqui é definir o que seria uma equação diferencial. Mas antes de fazer isso, eu quero trazer aqui para vocês um sistema elétrico, um circuito elétrico simples, circuito elétrico RC em série, que vai nos servir como uma motivação para a gente entender qual a importância das equações diferenciais na engenharia elétrica, não só na engenharia elétrica, né, mas nas engenharias em gerais, porque, como dito anteriormente, as equações diferenciais elas são predominantemente usadas para fazer modelos de sistemas, certo? E o que são modelos de sistemas? Bem, primeiro, para fazer um modelo, a gente tem que aplicar um procedimento de modelagem, certo? Que vai nos resultar nesse modelo. O modelo nada mais é do que uma descrição físico-matemática dos nossos sistemas. E sistemas aqui vocês podem entender como qualquer entidade de natureza elétrica, natureza mecânica, térmica, química, por exemplo. Independente da natureza, o processo de modelagem nada mais é do que uma descrição físico-matemática desse sistema, certo? Então, para fazer um processo de modelagem, a gente tem que convenientemente trazer aqui leis físicas fundamentais que sejam suficientes para a gente descrever a natureza daquele modelo. Então, em termos práticos, no nosso circuito RC aqui presente, a gente vai se utilizar de leis físicas, certo? Tanto leis físicas quanto equações matemáticas, para a gente modelar esse sistema na tentativa de descrever o comportamento dele, certo? E o comportamento que eu quero encontrar nesse sistema em específico, a tensão, que eu vou chamar de V, que está sobre o seu capacitor. Vocês provavelmente já devem ter pago a disciplina de eletromagnetismo, também conhecida como Física Básica 3, e por consequência já devem saber qual o comportamento desse sistema em termos de tensão e corrente, certo? Então vocês provavelmente devem saber qual a tensão que a gente vai encontrar sobre esse capacitor, e eu digo isso em termos de qual a expressão analítica dessa tensão. Mas é provável também que vocês, embora tenham visto lá naquele momento, na disciplina de eletromagnetismo, vocês tenham visto o comportamento, embora ele tenha sido mostrado para você, é possível também que ele não tenha sido demonstrado, ou seja, é bem provável e é normal isso acontecer, que a gente se depare com uma fórmula matemática e apenas aceite que aquela fórmula ela representa a tensão sobre esse capacitor. E nessa aula a gente vai ver aqui, nessa introdução das equações diferenciais, a gente vai ver como se chegar naquela fórmula, certo? Então a gente vai usar aqui leis físicas, como eu disse anteriormente, para tentar encontrar essa tensão. E se tratando de tensão, a primeira coisa que ocorre, pelo menos para mim, na hora de calcular uma tensão, é você usar uma lei bem conhecida da eletricidade básica, que é a lei de Kirchhoff das tensões, também conhecida como lei das malhas, cujo enunciado nos diz que a soma algébrica de todas as tensões presentes em uma malha fechada, ou seja, a soma algébrica de todas as tensões em um circuito, ela é igual a zero. Então, esse termo soma algébrica nos diz que, além de contabilizar cada tensão ali presente, a gente tem que considerar a polaridade de cada dessas tensões, certo? Porque, essencialmente, em um circuito elétrico, a gente tem a presença de dois elementos. Existem dois elementos possíveis, certo? Que a gente pode ter em um circuito elétrico. E são os elementos ativos e os elementos passivos. A distinção na questão da classificação
ocorre quanto à sua operação no circuito. Então, os elementos ativos, vou começar por eles, são o que a gente chama de fontes. E essas fontes são responsáveis pelo fornecimento de energia para o nosso circuito. Então, nesse exemplo em particular, a gente pegou aqui uma fonte de tensão, certo? Que a gente chamou essa tensão de X de T. A gente vai trabalhar aqui deliberadamente com expressões, na verdade, com incógnitas, certo? Mas essas incógnitas, em geral, em teoria, a gente conhece o seu valor, certo? A gente vai trabalhar aqui com valores analíticos apenas para tentar extrair aqui um modelo que seja o mais genérico possível sobre esse sistema, certo? Então, esse elemento ativo, que essa fonte fornece uma tensão X de T. E o outro elemento é o que a gente chama de elemento passivo, que nada mais é do que elementos que consomem aquela energia que está sendo fornecida pelos nossos elementos ativos. Para esse circuito, a gente colocou aqui um resistor, que é um elemento passivo, e um capacitor, certo? Então, ambos são elementos passivos e ambos são elementos que vão consumir energia. Então, aplicando a lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, a gente vai ter aqui X de T, que é a tensão dessa fonte, menos a tensão do resistor, que é dada por R vezes I, é um produto da resistência pela corrente que passa por esse resistor, menos V, certo? Que é a tensão do capacitor, é o que a gente quer calcular, tudo isso é igual a zero. E o sinal aqui é um indicativo de que a gente está considerando a polaridade da tensão sobre esses elementos, certo? Então, nos elementos passivos, a tensão ela tem polaridade invertida justamente para representar o consumo de energia. Bem, a gente tem aqui um X de T, que é algo que a gente conhece teoricamente, certo? Embora a gente não tenha uma expressão analítica para ele, ou um valor fixo, a gente conhece. O R também a gente conhece, e o V é o que a gente quer encontrar. Então, esse I aqui é um termo indesejado para a gente, certo? Ele não é relevante para a gente não quer saber o comportamento da corrente desse circuito, a gente quer saber apenas o comportamento da tensão. Então, a gente tem que encontrar uma maneira de escrever esse I em termos de coisa que a gente conhece ou em termos de coisa que a gente deseja conhecer, para que a nossa equação fique mais uniforme possível. E para fazer isso, a gente vai se aproveitar da arquitetura em série do nosso circuito, porque a gente sabe que em um circuito em série, a corrente que passa em todos os elementos é a mesma, certo? E a gente também sabe que existe uma relação entre a corrente do capacitor e a tensão que está sobre ele, onde essa relação ela é dada pelo produto da capacitância, pela variação temporal dessa tensão. Então, unindo essas duas características, unindo essas duas propriedades da corrente ser a mesma e a gente ter uma definição para a corrente do capacitor, a gente pode reescrever essa equação da seguinte forma: X de T menos R vezes I, só que I é igual a I de C, que é a corrente do capacitor. Então, é C dV dt, certo? Que é a corrente do capacitor, menos V, tudo isso igual a zero. Eu vou reescrever essa equação, deixando de um lado da igualdade apenas os termos que tem em V. Então, a gente fica com RC dV dt mais o V é igual a X de T, que é a nossa tensão de entrada, certo? Eu vou reescrever essa equação diferencial multiplicando ambos os lados por 1 sobre RC. Então, essa equação vai ficar dV dt mais 1 sobre RC vezes V, isso é igual a 1 sobre RC vezes nosso X de T, certo? E é justamente essa equação aqui, que a gente acabou de encontrar, que vai ser o nosso modelo para esse circuito. Por quê? Porque ele relaciona a nossa tensão e a sua derivada, e portanto a gente pode concluir que a tensão, nesse caso, ela vai ser dependente do tempo, certo? Ela vai ser variável, já que ela é uma função. Essa tensão ela está relacionada com a nossa tensão de entrada e com as propriedades do resistor e do capacitor que a gente conhece. E é justamente essa definição aqui, é justamente essa formulação matemática que nos define o que é uma equação diferencial, certo? Então, se a gente for aqui numa definição mais genérica, a gente vê que a equação diferencial nada mais é do que uma relação entre funções. Uma função y de t, que eu vou chamar de sinal de saída, com uma função x de t, que eu vou chamar de sinal de entrada. E essa relação ela é dada também com a presença das derivadas dessas funções. Então, a gente tem as derivadas tanto do nosso sinal de saída quanto do nosso sinal de entrada, certo? Além disso, essa relação entre as funções e suas derivadas é dada mediante a presença de constantes, certo? De coeficientes, que para o caso da nossa função de entrada, a gente vai chamar esses coeficientes de b, sendo bn o coeficiente da função, bn menos 1 o coeficiente da derivada de ordem 1, até o bn menos n, que é o coeficiente da derivada de ordem m do nosso sinal de entrada, certo? E o mesmo, que é m, a maior ordem da derivada associada ao nosso sinal de entrada, certo? Analogamente vai acontecer para o nosso sinal de saída. A gente vai ter a derivada de ordem 1 até a derivada de ordem n,
certo? E uma coisa que é válido ressaltar aqui é que esses coeficientes que a gente está vendo aqui dessas equações diferenciais, eles vão ser sempre constantes, certo? Porque na modelagem aqui do nosso sistema, a gente viu que esses coeficientes vão depender diretamente dos elementos que constituem esse sistema. E em geral a gente tem que a resistência ela é sempre constante e um valor real, certo? A mesma coisa para a capacitância. Então, a gente está estudando aqui, para ser o mais específico possível, a gente está estudando equações diferenciais ordinárias lineares com coeficientes constantes, certo? Então é válido dizer que esses coeficientes eles vão ser sempre constantes e reais, ok? Bom, a gente disse aqui que vamos ter a presença de derivadas de ordem n. Pode ser que a gente tenha a presença de derivada de ordem n relativo ao nosso sinal de saída, certo? Onde n é qualquer valor inteiro. E a gente tem derivadas de ordem m, onde m é a ordem da maior derivada associada à nossa função de entrada, certo? E é importante a gente estabelecer uma condição aqui de que n, ou seja, a ordem da maior derivada associada ao nosso sinal de saída, é maior ou igual do que a ordem associada à maior derivada do nosso sinal de entrada, certo? Isso é importante para garantir o que a gente chama de estabilidade do sistema. Eu não vou aqui entrar em questões teóricas do que seria essa estabilidade ou por que ela é importante, pois para fazer esse estudo a gente precisa de um fundamento matemático necessário, que é o conteúdo de transformada de Fourier. E na matéria de sinais de sistemas lineares, a gente vê transformada de Fourier após equações diferenciais. Então a gente não tem aqui a fundamentação matemática necessária para fazer um estudo adequado sobre estabilidade, certo? Mas eu só quero que vocês saibam que essa condição ela deve ser obedecida. E em geral, para as equações diferenciais que a gente vai resolver aqui, e por consequência para os modelos eventualmente que possam aparecer, essa condição ela vai ser sempre obedecida, certo? Então, cá está dada a definição genérica, a formulação genérica do que seria uma equação diferencial, certo? Qual o significado desse termo ordinária? Porque afinal, como eu disse, a gente está estudando equações diferenciais ordinárias lineares com coeficientes constantes. Se vocês se recordam bem lá do cálculo 1 e cálculo 2, vocês estudaram uma operação que possivelmente vocês vão ver ao longo de todo o curso, que é a operação de derivação, certo? No cálculo 1, a gente vê essencialmente derivações de funções de uma variável, enquanto que no cálculo 2 a gente vê derivada de funções de mais de uma variável. No cálculo 2 a gente dá o nome a essas derivadas de derivadas parciais, porque, de novo, elas são referentes a funções de mais de uma variável. No cálculo 1 a gente vê funções de uma variável, então essa derivada recebe o nome de derivada ordinária, certo? Então, equações diferenciais ordinárias são equações diferenciais que relacionam funções de suas derivadas, onde essa função e suas derivadas, elas se referem a modelos matemáticos, ou seja, a funções matemáticas de apenas uma variável. Em geral, para nível de aplicação, essa função ela vai ser dependente do tempo. Então, a nossa função aqui, as funções que a gente vai estudar, vai ser única e exclusivamente dependente de t, que é o tempo, certo? Então, essa é a definição geral de equações diferenciais ordinárias. Claro, a gente naturalmente pode ter equações diferenciais parciais, que se referem a equações de derivadas parciais, ou seja, de funções de mais de uma variável. Mas esse caso a gente não vai estudar. E de forma semelhante, a gente pode ter equações diferenciais ordinárias em que esses coeficientes, eles não são constantes, eles são variáveis, certo? Então, existe aí uma gama de equações diferenciais, existem vários tipos de equações diferenciais que é possível a gente estudar. A gente está estudando uma equação diferencial, certo? Especificamente uma equação diferencial, que é as equações diferenciais ordinárias de coeficiente constante, certo? Então, essa é a definição geral. Então, agora a gente se pergunta, sabendo o que é uma equação diferencial, a gente se pergunta como resolver essas equações diferenciais, como encontrar uma solução, certo? Para isso eu vou recorrer aqui à equação diferencial do sistema que a gente acabou de modelar. Trazendo aqui um assunto que é bastante pertinente lá no nosso ensino fundamental e médio, que é o assunto de equações algébricas, a gente sabe que se eu tenho, por exemplo, uma equação algébrica do tipo x menos 3 igual a 5, por exemplo, deixa eu aumentar um pouco aqui o contorno desse lápis. Então, por exemplo, se eu tenho x menos 3 igual a 5 e eu quero resolver essa equação algébrica, a gente sabe que para resolver, a metodologia que a gente adota é vamos isolar a nossa incógnita, ou seja, o que eu quero saber em função daquilo que eu sei, então em função dos valores conhecidos. E como é que a gente faz esse processo de isolar nossa incógnita? Bem, a gente aplica operações aritméticas básicas, certo? Operações que a gente vai chamar de operações inversas, para a gente isolar essa incógnita. Então aqui a gente aplica a gente tem x menos 3
Como que eu tiro esse 3 daqui? Aplicando uma operação inversa à da subtração, que é a soma. Então, eu somo 3 dos dois lados da igualdade, porque o que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer necessariamente do outro. Então, a gente aplica essa operação de modo que a gente pode isolar o 3 e que a gente tem uma soma de 5 mais 3, que é igual a 8, certo? Então, essa é a solução da minha equação algébrica. Essa é a metodologia que a gente usa para resolver equações algébricas. Mas será que isso é possível no caso das equações diferenciais? Certo? Será que é conveniente fazer esse tipo de operação? Antes de responder essa pergunta, a gente vai ver o princípio que a gente vai usar para começar a resolver equações diferenciais. Esse princípio ele se baseia numa propriedade chamada de propriedade da linearidade. Essa propriedade nos diz que se uma equação diferencial é linear, e em termos gerais as equações que a gente vai ver aqui serão lineares, dado que essa condição ela é satisfeita da linearidade, a gente pode particionar a resposta da nossa equação diferencial y de t em duas parcelas. Uma que a gente chama y0 de t, que recebe o nome de resposta de entrada nula, e a outra y1 de t, que a gente chama de resposta de estado nulo. Então, essas duas respostas elas vão compor a nossa resposta geral, certo? Mas antes de falar matematicamente sobre essa resposta, vamos tentar entender qual o significado de cada uma delas, certo? Resposta de entrada nula, o nome ele já é um pouco sugestivo, porque ele sugere para a gente que a gente está analisando a resposta do sistema quando a entrada ela é nula, certo? Quando a entrada ela é zero, ou seja, quando eu não tenho entrada no meu sistema. Então eu estou analisando qual o comportamento do meu circuito, certo? Em termos de tensão, porque é a tensão que a gente quer calcular. Qual o comportamento dessa tensão quando a gente não tem uma entrada? E bem, é até contraintuitivo a gente pensar isso, é natural a gente pensar aqui. Se o nosso circuito ele é formado fundamentalmente por dois tipos de elementos, os elementos ativos e os passivos, onde os elementos ativos fornecem a energia e os elementos passivos consomem, então é natural a gente pensar aqui, se eu retirar o elemento ativo, que é a nossa fonte, por consequência, a gente não vai ter fornecimento do circuito, justamente porque os elementos passivos eles dependem dessa energia para funcionar. E, de fato, é válido a gente ter esse tipo de pensamento. Só que, nesse caso em particular desse circuito, esse pensamento se considera uma característica importante referente ao nosso capacitor, que é a capacidade que ele tem de armazenar energia, certo? Então, quando esse circuito está em pleno funcionamento, essa fonte ela fornece uma corrente. E essa corrente vai ser a responsável por distribuir a energia para o resistor e para o capacitor. No resistor, ela vai se dissipar, certo? Ela vai se transformar em calor através do efeito Joule. No capacitor, quando essa corrente passar por ele, vai haver aqui um acúmulo de cargas, certo? Nas suas placas, de modo que vai surgir internamente um campo elétrico aqui. E a gente diz que esse capacitor está armazenando energia no seu campo elétrico. Ou seja, ele tem a capacidade de armazenar uma energia, que essa energia vai ficar estática, certo? Lá no seu interior, de modo que, após estar plenamente carregado, se eu tirar essa fonte, mesmo que eu não tenha um fornecimento externo de energia para esse circuito, o meu capacitor que está carregado, ele vai ser capaz de fornecer essa energia para o circuito, de modo que esse circuito pode funcionar sem problema algum, certo? Então, mesmo que eu tire a nossa fonte, é possível que esse circuito funcione, porque a gente tem aqui a presença de elementos armazenadores de energia. O mesmo aconteceria se eu tivesse um indutor, certo? O indutor também é um armazenador de energia. Embora seja contraintuitivo a gente pensar que esse circuito vai funcionar, é possível que ele funcione, dado que eu tenha energia inicialmente armazenada. Então, esse sistema ele vai funcionar única e exclusivamente sobre as condições iniciais, certo? Sobre energia que ele tem interna. Então, é possível que, de fato, esse circuito funcione, certo? Então, de fato, a gente pode ter uma resposta de entrada nula para o nosso sistema. Já a resposta de estado nulo, ela é justamente o oposto, ela é o oposto físico do que a gente acabou de analisar. Ou seja, a resposta de estado nulo, a gente vai calcular ela quando não tem energia interna nos elementos armazenadores de energia e quando a gente tem a presença de uma fonte, ou seja, a presença de uma entrada. Então, qual o comportamento do nosso sistema? Se ele inicialmente está descarregado, totalmente descarregado, mas eu estou impondo para ele energia externa, certo? Então, essas são as motivações que a gente vai usar para encontrar a resposta de entrada nula e de estado nulo, certo? E esse é o significado físico de cada um. Então, dado o significado físico, a gente sabe que, e vamos começar pela resposta de entrada nula,
a gente sabe que se eu quiser calcular, por exemplo, a resposta de entrada nula desse sistema, dessa equação diferencial, a gente vai ter que x de t deve ser igual a zero. Então, se eu considerar aqui entrada nula, certo? A gente vai ter que a equação diferencial vai ficar com essa formulação aqui, certo? 1 sobre RC, V, isso aqui igual a zero. Isso continua sendo uma equação diferencial ordinária com coeficientes constantes. Embora o lado direito dela seja igual a zero, ela continua sendo uma equação diferencial que tem essa formulação aqui que a gente viu. Certo? Porque lembrando, esses coeficientes eles podem ser iguais a zeros. O mesmo se aplica para a função x de t, que é o caso. A gente está considerando que ela é zero. Então, isso aqui continua sendo uma equação diferencial que a gente vai ter que resolver. E essa equação diferencial, quando o lado direito dela é igual a zero, a gente chama de equação diferencial homogênea. Certo? Então, o primeiro passo para a gente calcular a nossa resposta de entrada nula é a gente resolver a equação diferencial homogênea associada a essa equação diferencial geral do nosso sistema, certo? Então, aqui a gente tem a nossa equação diferencial homogênea. E como eu falei antes, a gente vai tentar adotar aqui a mesma postura que a gente adota para as equações algébricas, que é tentar isolar de um lado todos os termos que a gente quer e tentar isolar do outro lado os termos que a gente conhece. Será que é possível a gente fazer isso? Bom, vamos tentar. E antes de tentar, eu quero dizer que para isso ser possível, nesse caso, já adiantando que é possível, a gente vai trabalhar com esse dt e esse dv como eles não vão ser mais, na verdade eles vão ser parte de uma operação de derivação, certo? Mas a gente vai trabalhar como se eu pudesse operar individualmente com cada um deles. E a gente vai entender isso melhor agora. A primeira coisa que eu vou fazer é isolar dv dt de um lado e passar todos esses termos para o outro lado. Então ficaremos com menos 1 sobre RC vezes V, certo? Bom, aí vem o significado que eu acabei de falar. Eu posso operar individualmente com esse dv e dt, de modo que, se eu multiplicar ambos os lados por dt, a gente vai ter dv é igual a menos 1 sobre RC vezes V dt, certo? Então, eu tenho aqui um termo que depende de V, que é o que eu quero encontrar. Mas eu tenho também um V desse lado, então eu vou jogar esse V para o outro lado da equação. Então, eu vou multiplicar ambos os lados por 1 sobre V. De modo que a gente vai ter dv sobre v, deixa eu escrever isso aqui mais legível, dv sobre v vai ser igual a menos 1 sobre RC dt, certo? Então, a gente acabou de fazer o que eu estabeleci no início, que é isolar de um lado todos os termos que tem v e do outro lado os termos que a gente conhece, certo? De modo que, como é que a gente agora encontra uma fórmula analítica para V? Bem, a gente tem que aplicar uma operação que eu chamei no contexto das equações algébricas de operação inversa, certo? E qual é a operação inversa nesse caso? Bom, uma operação que a gente pode aplicar aqui é a integração, certo? Que nos permite calcular a integral dessas duas funções. Então, para o primeiro caso, a gente vai ter o seguinte. Quem é a integral de dv sobre v? É o ln do módulo de v, certo? Menos 1 sobre RC é constante, posso tirar a integral e fica menos 1 sobre RC vezes a integral de dt, que é t. Então, a gente tem menos 1 sobre RC vezes t, mais a constante de integração, certo? Só que a gente não tem ainda o nosso V isolado. Então, eu tenho que aplicar uma segunda operação inversa para isolar o nosso V, certo? E nesse caso, qual a operação inversa adequada? É a exponencial, de modo que eu vou ter exponencial de ln do módulo de V é igual a exponencial de menos 1 sobre RC vezes T mais C. Lembrando que isso aqui é todo o expoente da nossa exponencial, certo? Então, a exponencial do logaritmo vai ser módulo de V, vai ser o próprio argumento, é igual. Se eu tenho a exponencial de uma soma, eu posso separar no produto de duas exponenciais. Então, menos 1 sobre RCT vezes a exponencial de C, certo? C aqui para a gente é uma constante real. Eu vou até sinalizar aqui, C pertence aos reais. Se C é uma constante real, exponencial de C também vai ser uma constante, mas isso aqui a gente vai chamar de K, certo?
mas K ela vai ser uma constante maior do que zero, porque independente do expoente que a gente tenha, seja ele qualquer valor, positivo ou negativo, a exponencial ela vai ser sempre positiva, certo? Então a gente vai ter o seguinte, módulo de V é igual a exponencial de menos 1 sobre RCT, desculpa, eu vou escrever com o K aqui na frente, exponencial de menos 1 sobre RC vezes T, certo? Com K maior do que zero. Mas quem é o módulo de V? V é igual a mais ou menos, porque essa é a definição do módulo, certo? K exponencial de menos 1 sobre RC vezes T, de novo, com K maior do que zero, certo? Bom, a gente tem aqui tanto uma parcela positiva quanto uma negativa. E aqui a gente tem um produto, certo? De uma constante vezes um exponencial. No produto, a gente sabe que o produto ele é comutativo. Então, se eu multiplicar menos 3 vezes 5, isso é igual a menos 15, por exemplo, que é o mesmo de multiplicar menos 5 vezes 3, certo? Ou seja, independente a quem eu atribuo o sinal, a multiplicação ela é a mesma. Portanto, eu posso atribuir esses sinais ao nosso K, de modo que eu vou ter V é igual a K exponencial de menos 1 sobre RC vezes T, onde agora K ele pertence aos reais, porque eu estou atribuindo a ele a condição de ser negativo, bem como a condição de ser positivo, certo? Tanto negativo quanto positivo. Então, a gente encontrou aqui uma fórmula analítica que nos dá a resposta que a gente queria encontrar, que é a tensão V em função de uma constante vezes um exponencial e os parâmetros que a gente já conhece, que é a resistência e a capacitância. E o procedimento que a gente usou aqui é aquele que eu defini antes, nada mais é do que isolar de um lado tudo que a gente está procurando em função do que a gente conhece, certo? Mas infelizmente nem sempre é possível fazer isso. Em geral, para equações com ordens maiores do que 1, e aqui a gente analisou uma equação de ordem 1, porque se a gente voltar aqui para o início, a nossa equação diferencial ela é de ordem 1 e ela é específica para um determinado sistema, a gente consegue aplicar esse método, certo? Inclusive esse método é conhecido como método de separação de variáveis ou método das variáveis separáveis, certo? Então, só é conveniente usar esse método quando for possível fazer essa separação, mas nem sempre isso é possível. Então, dado que nem sempre é possível fazer essa separação de variáveis, a gente tem que analisar uma alternativa paralela para se encontrar a mesma resposta para a equação diferencial, só que se utilizando agora de outro método. E bem, esse outro método a gente vai trabalhar ele em outra aula. Nessa aula a gente fica por aqui, então estudem um pouco sobre o método de separação de variáveis e resolva algumas equações diferenciais com ele. No geral, vocês não vão utilizar tanto esse método de separação de variáveis para quem paga sinais sistemas lineares especificamente. Vocês vão usar mais um método que a gente vai ver na próxima aula. Eu apenas coloquei esse método aqui como uma forma de tentar acrescentar no aprendizado geral das equações diferenciais, já que, de modo geral, na matemática, ele é um método bastante usado, certo? Então, tentem praticar um pouco, caso ajude, reveja as aulas, o exemplo que eu citei. E na próxima aula a gente continua, ela vai ser uma continuação dessa, a próxima, e onde a gente vai ver outro método que aí sim vocês vão utilizar predominantemente esse método na resolução de questões, provas que vocês eventualmente venham a fazer, as atividades avaliativas, enfim. Esse método ele vai ser predominantemente usado, certo? Então, por hoje a gente fica por aqui e um bom estudo para vocês.